Outra aqui do CESP. Vamos lá. Questão ó, de 2020. Você tem aqui, ó. Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item seguinte. Ele vai falar aqui, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical para os sentidos originais do texto, o trecho. Aqui você vai anotar esse pedaço. Anota essas frases que eu estou colocando aí para você, essas palavras. Aqui, nessa múltipla escolha, ele falou assim, ó. Analise a frase. Então, a frase é só o que está aqui embaixo. Nesse item aqui do CESP, você fala assim, ó. Os sentidos originais do trecho, em que se inclui uma palavra escrita, taranã, 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 poderia ser reescrito. Então, cara, essas questões de reescritura, você não precisa ler o texto. Você não precisa ler o texto. Ele só quer saber, ele quer que você analise esse pedaço e se ele pode ser escrito dessa forma. Sim ou não, pronto, acabou. Você não precisa ir para o texto. Então, olha o tamanho do texto. Esse aqui não tem como a gente colar, mas vamos pegar ele aqui. Olha o tamanho do texto que você iria ler, mas agora você não vai ler mais. Você já ganhou mais um tempo aqui. Uma questão, isso aqui é questões de reescritura. Questões de reescritura, onde ele fala para você analisar o trecho do texto, você não precisa ler o texto. Você não precisa. Tá? Então, geralmente, prova de analista, você tem ali, às vezes, 20 itens do CESP. Desses 20 itens, às vezes, 5 você precisa ler o texto. Os outros você não precisa. Às vezes, tem item que você não precisa ler o texto. E você já vai economizar, né? Tem texto que está ali... Gente, a banca, ela faz muita coisa. O examinador, ele coloca muitos artifícios ali para você enrolar. Porque ele sabe que todo mundo faz aquela leitura linha reta na hora da prova. Ele sai lendo o texto, depois ele vai para as questões. Não, você sempre vai pular os textos, quando você tiver português, qualquer um. Você pula o texto, vai para o enunciado. O que o enunciado pediu, precisa do texto? Beleza, você vai voltar. E às vezes, na hora de voltar, ele vai falar, você vai ter que voltar igual aqui, ó. Outro texto. O emprego do sinal indicativo de crase no trecho não responde à questão racial. Linha 15 e 16. Aí o cabecinha vai lá na linha 15 e 16 vai ler. Não precisa. Quando ele se referir ao trecho, raramente você vai precisar voltar. O que ele quer saber é se aqui, ó, se nessa frase, esse trecho é um caso obrigatório de uso de crase, sim ou não. O que você precisa saber aqui é regra de crase. Você não precisa ler o texto. Você precisa responder isso aqui. Não responde. Ele fala aqui, ó, aí a acepção do verbo responder. Aí você vai pensar, poxa, o verbo responder, qual que é? Ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ele pede preposição, não pede preposição. É isso que você tem que analisar. Você não precisa, dane-se o texto que está aqui em cima, mesmo ele tendo feito a referência. Tem gente que faz a referência, já vi muita gente fazer isso. Ele lê isso aqui, quando ele vê a referência, aí ele volta aqui. Não é uma questão de contextualização. São questões, basicamente, de interpretação que você volta para o texto. As outras, não. Questão de gramática, são raras questões que você precisa voltar no texto. Então, ele já deu trecho. Olha a palavrinha-chave de novo aqui, trecho. Quando ele falar para você analisar o trecho, você vai analisar o trecho. Esquece, a maioria das vezes, você não vai precisar voltar para o texto. Beleza?